Olá, trago abraços para todos os companheiros de caminhada, companheiros que estão sempre estudando juntos, né? Vamos para mais um estudo. Hoje, falando sobre sonambulismo, está lá no Livro dos Espíritos, nas questões 432 a 438, que a gente conhece o sonambulismo normalmente por comentários de parentes ou de conhecidos, ou mesmo na nossa família, daquela pessoa que levanta de noite e vai fazer coisas que já fazia durante o dia, conforme a gente tinha uma conhecida que o esposo trabalhava preparando cavalos para o trabalho do dia a dia. Na época usavam muitos cavalos, e à noite ela procurava ele dentro de casa e ele estava lá no mesmo lugar, fazendo trabalhos, né, dormindo, mas levou o corpo junto. Conhecemos pessoas que tinham que tirar as chaves das portas, porque senão as pessoas saíam, ou seja, o espírito arrastava, carregava junto o corpo por alguma dificuldade na caminhada, por alguma dificuldade de desentendimento, falta de entendimento. Mas a doutrina espírita traz o esclarecimento, né? Porque a gente sabe que nos entendimentos dos homens, muitas vezes se acha que isso é doença, que tem que tratar de alguma forma. Muitas vezes as religiões acham que isso não é coisa boa, mas na realidade a doutrina espírita vem esclarecer que é um tipo de mediunidade, é uma forma, né, de ajudar outros companheiros, conforme nós vamos ler aqui, conforme vamos estudar. No livro Palavras de Luz, né, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, lá ele fala que uma nova concepção do direito e da liberdade felicita as criaturas. Ou seja, a doutrina espírita traz ensinamentos que joga por terra todos esses entendimentos confusos que muitas vezes acabava prejudicando, né, as pessoas que tinham alguma mediunidade, que tinham alguma dificuldade de colocar isso em prática sem saber por que tinha aquilo. Né? Tanto que na questão 432, Kardec pergunta como explicar a visão à distância em alguns sonâmbulos. E a resposta é: a alma não se transporta durante o sono. O mesmo acontece no sonambulismo. Então, o corpo fica descansando, normalmente é assim, e o corpo fica descansando e o espírito sai para fazer determinadas coisas. Aí, dessa forma, ele consegue ver o passado, por algum motivo que lhe foi mostrado, ele consegue ver o presente, às vezes uma coisa que está acontecendo, ele está lá vendo, e ainda consegue ver o futuro, se alguém também, né, passar para ele informações. Então, por isso que o sonho, na realidade, nunca pode ser levado 100% a sério, a não ser que a pessoa entenda que pode ser algo que já aconteceu, algo que está acontecendo, ou algo que vai acontecer. Assim mesmo, conforme fala Joana de Anjos, sem ficar sofrendo antecipadamente, achando que vai passar por isso ou por aquilo. Mas conforme ele fala, a alma, o espírito, sai do corpo, porque o corpo fica descansando, e ele vai fazer determinadas coisas. Por isso que tem esse desprendimento. Quando acontece do corpo ir junto, é porque, de alguma forma, está muito ligado às coisas materiais e acaba, por desconhecimento, arrastando o corpo. E ele pergunta: desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica prende-se à organização física ou à natureza do espírito encarnado? Ele fala: a ambas. Existem disposições físicas que permitem ao espírito se desprender mais ou menos da matéria. Então, conforme falamos, conforme vamos estudando, aprendendo, quem tem essa mediunidade vai desenvolvendo de uma forma melhor. A gente tem um conhecido que a esposa dele, quando ia dormir, ela não gostava do doutrina espírita, essas coisas de espírito, nada disso. Ele era espírita, mas ela não gostava. Ela não ia, às vezes ia numa festa, porque ela tinha medo.
Só que ele falava que quando ela ia dormir, logicamente ela tinha essa mediunidade do sonambulismo, e a irmã dele, que era desencarnada já, vinha através do corpo dela e sentava na cama e se comunicava com ele, conversava, tal, tal, tal. Só que ele não podia falar isso para a irmã, porque ele tentou falar uma vez que ela tinha essa mediunidade e que emprestou o corpo para a irmã dele conversar durante a noite com ele, e ela não gostou nem um pouco, falou que era mentira, ficou muito chateada, com medo. Então, a questão da ignorância, da falta de entendimento, é um dos maiores problemas, né, da nossa humanidade, todos nós, né? Por isso que a doutrina espírita está aí, para nos esclarecer, mas mesmo esclarecendo, a gente ainda tem muitas dificuldades, né? Muita falta de entendimento, muitos entendimentos diferentes, mesmo dentro da doutrina espírita. E Kardec pergunta, as faculdades, os dons dos quais desfruta o sonâmbulo, são as mesmas que o espírito tem após a morte? Aí ele responde, até certo ponto, porque é preciso levar em conta a influência da matéria, a qual ainda está ligado. Então, o corpo, conforme falamos, tem uma influência muito forte sobre o espírito, então ele consegue desenvolver a sua mediunidade, mas sabendo que o corpo tem grande influência. Eu estava assistindo uma vez uma reportagem que falava que nessa mediunidade sonambúlica, a pessoa pode emprestar o corpo, né, conforme foi falado, para que outros companheiros deem comunicação, como ele mesmo, o espírito, pode deixar o corpo e o espírito ir fazer alguma coisa e usar o próprio corpo para se comunicar. Por exemplo, nessa reportagem, a pessoa dormia, o corpo ficava lá na cama, do lado do corpo ficava uma pessoa que era um intermediário, um encarnado, com um pedaço de papel, e aquele que dormia, ele conseguia relembrar que era médico quando estava dormindo. Encarnado, quando ele acordava, não lembrava. Mas quando ele dormia, o espírito dele recobrava essas lembranças e ele ia até as casas das pessoas que estavam com o nome no caderninho, lá daquela pessoa que estava do lado do corpo dele, e ele ia analisando, essa pessoa está com gastrite, essa aqui tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O corpo dele ia transmitindo, né, porque ele usava o próprio corpo para transmitir o som, a pessoa ia anotando e no dia seguinte repassava para todas aquelas pessoas que foram medicadas pelo espírito daquele encarnado durante o sono. Já tem um outro caso em que era a mesma coisa, a pessoa ficava do lado, aquela pessoa dormia, só que na realidade ela não era um médico. Era quando ia dormir, ela encontrava com outros espíritos que eram médicos e eles também passavam a informação para ela e ela passava através do corpo para aquela pessoa que estava ali do lado, anotando. Então é uma mediunidade bem, né, interessante, que precisa ser muito estudado, porque é raro, né? A gente não vê muito esse tipo de mediunidade consciente. A gente vê acontecer as coisas, a gente vê que as pessoas às vezes acontece de querer sair de casa, arrastando o corpo, aquelas coisas, a gente ainda escuta ainda essa questão do sonambulismo. Mas dessa forma organizada que a doutrina espírita nos passa, realmente é bem raro. Eu não conheço ninguém. E Kardec pergunta novamente, o sonâmbulo pode ver os outros espíritos? Aí a resposta, a maioria os vê muito bem. E isso depende do grau e da natureza de sua lucidez. Mas algumas vezes não se dá conta disso de início e os toma por seres corpóreos. Então, na realidade, o sonâmbulo ele vê o espírito, mas com a falta do conhecimento, né, a doutrina espírita vem esclarecer essa questão do encarnado, do desencarnado, dessa relação de todos nós encarnados com os desencarnados, e lembrando que quando a gente dorme, a gente reencontra com os espíritos, não é isso? Nós somos espíritos também, e quando a gente está dormindo, a gente vai para lá. É o que ele está falando ali. Vão reencontrar com os espíritos, vão ver os espíritos.
Aí pode ser um espírito desencarnado e a gente fica, né, dependendo da situação. Eu conheço um companheiro que ele brincando, ele falou, eu sou espírita, estudo a doutrina espírita há bastante tempo, mas vou ser sincero para vocês, eu nunca vi nada. E tenho medo de ver espíritos. Então, ele assumiu que mesmo sendo espírita, ele tem medo, né, se algum dia ele vê um espírito. Porque, na realidade, nós temos realmente essa dificuldade. Muitos mesmo não têm, né, a mediunidade da vidência e se vê vai ficar bastante impressionado. E os que têm, né, que nós já conhecemos muitos, isso realmente tem, também ficam bem incomodados quando veem determinados espíritos ainda sofredores, quando vê espíritos melhorados de luz, aí, né, acham muito bonito, muito bom. Mas quando são espíritos, né, bem endividados, sofredores, aí costumam, né, não gostar. Então, mesmo entendendo, a gente tem dificuldade. Então, é o que ele fala. Tendo a mediunidade de sonambulismo, pode ser que a pessoa fique com medo ou ache que não foi verdadeiro. Por quê? Porque ela muitas vezes vê os espíritos que já desencarnaram, que já estão no plano espiritual, e ela não entende direito por que aquilo está acontecendo com ela. E completando aqui, ele fala, o mesmo efeito se produz no momento da morte, naqueles que acreditam ainda estarem vivos. Nada a seu redor parece mudado. Os espíritos lhe parecem ter corpo semelhante ao nosso e tomam a aparência do próprio corpo, como um corpo real. Então, ele fala que aquele que desencarna e não sabe que desencarnou, muitas vezes ele não consegue ver a diferença. Então, aqueles espíritos que estão do lado dele, ou para ajudar, ou para conversar, ou para fazer alguma coisa, ele acha que são pessoas encarnadas. Né? Igual aquela história que está num dos livros de André Luiz, que ele fala que era um casal de namorados e o rapaz desencarna. E a moça, né, continuou a vida dela. Só que logo depois ela também ficou doente e acabou desencarnando no hospital. E a André Luiz fala que quando chegaram lá para ajudar no desencarne dela, o corpo dela estava na cama e ela, o espírito dela estava deitado no chão, né, na mesma posição do corpo. E que o namorado desencarnado chega perto, né, para ajudá-la e, né, acorda ela e fala, fulana, quando ela olha, ela toma um susto, porque ela sabe que ele já estava morto, só que ela não sabe que ela também já estava desencarnada. E ela vê um dos instrutores do André Luiz e fala, o senhor é médico? Me ajuda, por favor, porque eu não estou muito bem. Eu estou vendo aqui o meu namorado que já morreu há algum tempo atrás. E como que isso é possível? Aí tiveram que explicar a ela que ela também tinha acabado de desencarnar, para ela entender que na realidade não era nenhuma ilusão, não. Era ele mesmo que tinha ido ali recebê-la. Não é isso? Então é algo muito interessante e que a gente vê nos livros espíritas, lendo os livros espíritas, a gente vai percebendo que isso acontece muito, da pessoa confundir, ou então fica andando dentro de casa tentando falar com as outras pessoas, mas é por causa da falta de entendimento. Se a gente tem isso na nossa caminhada, em coisas, né, dos desencarnes da maioria das pessoas, imagina, né, numa mediunidade mais rara como essa do sonambulismo. Né? Depois Kardec pergunta, o sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que está seu corpo ou daquele que está sua alma? A resposta, por que perguntais? Uma vez que sabeis que é a alma que vê e não o corpo. Então, na realidade, o corpo ficou, é a alma que vai em determinados lugares. Por exemplo, quando a gente fala de pessoas que conseguem ver durante o sono tragédias que aconteceram em algum país ou que vão acontecer, na realidade é o espírito dela que foi até lá e viu o acontecimento. Quando retorna impressionada, sem saber, mas ela foi lá, né? Porque de um desprendimento à noite, o corpo fica
né? Essa visão do corpo que é confusa, que a gente só consegue ver com os olhos, às vezes tem problema de visão, tem que usar óculos e tal, é do corpo. O espírito não, o espírito vai onde ele quer, dependendo da evolução dele, então vai mais além e vê muitas coisas e pode trazer informações para que ele quando acordar e lembrar, né? Mas não foi o corpo, conforme Kardec pergunta. Tanto que o próprio espírito fala, poxa, você sabe que é com o espírito, não é com o corpo. O corpo é bastante limitado. E ele fala, uma vez que é a alma que se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar em seu corpo as sensações de calor e frio do lugar onde se encontra a sua alma, e que está muitas vezes bem longe do seu corpo? Aí ele fala, a alma não deixou inteiramente o corpo, está sempre ligada a ele por um laço que é o condutor das sensações. Então aquele fio de prata que liga o espírito ao corpo, não tem jeito, o espírito não está totalmente livre, ele está preso ao corpo. E mesmo naqueles momentos de desprendimento, onde o espírito está em diversos lugares, o corpo tem uma influência muito grande. Porque se alguém entrar no quarto, por exemplo, e derrubar alguma coisa, fizer algum barulho, o espírito retorna imediatamente para poder acordar. Ele não pode ficar longe. Então, o corpo tem sempre essa influência. Então, ele fala que mesmo estando, de repente, assistindo um incêndio, ele vai ter aquela sensação de calor por causa do fio de prata. A mente dele, do espírito, vai direto ao cérebro do corpo e ele consegue sentir o calor, o frio, ou chorar, alguma coisa nesse sentido, porque ele está realmente ligado ao corpo. E fechando, ele fala, o uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi sobre o estado do seu espírito após sua morte? Ou seja, essa mediunidade do sonambulismo tem importância para aquele espírito, mesmo ele desconhecendo ou procurando entender qual vai ser o resultado quando ele desencarnar? Aí a resposta ele fala, muita importância, como o bom ou o mau uso de todas as faculdades que Deus deu ao homem. Então, vai ter uma grande importância porque existe um motivo para ele ter aquele tipo de mediunidade. Existe um motivo, mesmo que ele não use aquela mediunidade, existe um motivo para ele estar passando por aquela situação. Chamar a atenção sobre as coisas materiais e espirituais, ele fica meio que tocado, ele procura solucionar, ele procura entender, procura se tratar, às vezes, achando que é uma doença, mas sempre vai trazer algum proveito para ele. E se ele tiver a consciência da mediunidade, aí ele tem mais responsabilidade, vai ter que fazer mais trabalhos, mais coisas. Né? Tanto que ele fala que a prática do bem é fundamental, tanto aqui encarnado, onde nós temos que usar todos os nossos recursos, os talentos, né, que Deus nos deu, seja como ganhar o dinheiro, como gastar o dinheiro, como guardar o dinheiro, não é isso? A alimentação, corpo, como cuidar do corpo, como cuidar dos relacionamentos com os familiares, com vizinhos, com parentes, como utilizar, estudar, aprender a doutrina espírita ou outra religião. Então a gente vai percebendo que são muitos recursos, bens, né? E muitas coisas, muitos recursos que Deus nos permite que precisam ser utilizados de forma correta para a gente ter uma vida, né, equilibrada, controlada e procurar voltar com exemplos no bem, com exemplos voltados realmente para a evolução. Então ele fala que a parte espiritual é a mesma coisa. Se temos compromissos aqui em relação às coisas de Deus, de Jesus, na parte espiritual, de mediunidade e tantas outras coisas, isso também conta como recursos, como talentos, e a gente precisa, quando retornar, prestar contas de tudo, né? Conforme fala Emmanuel, prestar conta da nossa administração daquele corpo, daquela existência, né? E a gente não pode esquecer nunca que precisamos aprender bem mais os ensinamentos de Jesus, né? Porque as religiões falam muito de Moisés, de Israel, aquelas coisas todas, mas esquecem que Jesus, que é
né? O mandamento maior, que é amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, e tantos outros ensinamentos, né? Fazer ao próximo o que queirais que ele vos faça, perdoa para ser perdoado, retribuir o mal com o bem, deixou a verdadeira caridade, né? Bondade, né? Ser bondoso, ajudar, ser fraterno, solidário, ser indulgente, sabendo que todo mundo tem imperfeições, todo mundo tem erros, e nós também não podemos sermos juízes do mundo, temos que sermos juízes de nós mesmos e a si mesmos, nos dando a oportunidade de recomeçar, de corrigir, de reparar nossos erros, perdoar, né, para que possamos ser perdoados. Então, Jesus deixou uma relação de ensinamentos que a gente tem dificuldade, a gente fica preso mais na parte teórica, mas os ensinamentos de Jesus são realmente para podermos entender e praticar. Aí sim nos sentiremos melhores, nos sentiremos mais felizes, mas a gente tem muito egoísmo ainda, muito orgulho, nós temos que nos esforçar e a doutrina espírita está aí justamente para nos dar essa chance, né, de aprendermos, de sermos melhores, de darmos os exemplos, pelo menos de dedicação, conforme fala nos ensinamentos da doutrina, adquirir créditos morais, ou seja, adquirir os créditos morais é conseguir praticar alguma coisa ou conseguir se esforçar para se melhorar, ou orar a Deus pedindo ajuda para superar vícios que sabemos que temos, ignorância. Então, esses créditos morais foi Jesus realmente que nos deixou através de seus ensinamentos e que nós possamos aproveitar para sermos melhores a cada momento, tá bom? Fiquem todos com Deus, abraços, até a próxima.